Pessoal, vamos lá então. Estava meio travado no início aqui, mas agora eu acho que vai. Vamos continuar ontem, então, que a gente estava falando sobre os nemateumintos. Nós paramos eu dei a ascaris, né? Nós paramos na ascaris. Nós falamos sobre alguns sintomas relacionados a ascaris lumbricoides. E agora a gente vai ver o verme do amarelão, que desencadeia aquele problema lá da doença do Jeca Tatu, da obra de Urupês lá do Monteiro Lobato. Então, nós estamos vendo inicialmente os vermes que nós chamamos de vermes monoxenos, tá? Ou seja, são aqueles vermes que apresentam apenas um hospedeiro, né? Que é o hospedeiro definitivo, eles não têm hospedeiro intermediário. Nós vamos ver esse verme aqui, ó. É um verme tupiniquim também, bastante comum aqui no Brasil, que é o ancilostoma, tá? Do Odenale e o Necatrius americanos, tá? Aqui, aliás, está até... Esse aqui é o Duodenale, não é um ancilostoma brasiliensis, não. Vou só mudar aqui. Ancilostoma Duodenale. Ou Necatrius americanos, né? É o verme que provoca uma anemia na pessoa, até porque esse verme ele é hematófago, né? Ele se alimenta de sangue, e ao contrário dos demais vermes que nós vimos até agora, ele tem a capacidade de fixar, né, e extrair sangue do hospedeiro. Então, é um verme que provoca uma série de disfunções, inclusive muitas dores abdominais. Ele não é tão fácil de ser erradicado quanto os demais, mas há medicações específicas que conseguem erradicá-lo. Então, qual que é a associação que eu faço com essa verminose, Zé? A associação que você faz com essa verminose, essa aqui é a famosa verminose do indivíduo que anda com os pés descalços, tá? Principalmente na zona rural, onde ele se depara com uma poça de água, ele pisa nessa poça de água, ele tem contato, então, com a larva desse verme. Então, o ciclo dele é bastante parecido com o ciclo da lombriga, só que tem algumas diferenças significativas, né? Porque, no caso, por exemplo, da lombriga, a eclosão do ovo da lombriga, ela ocorre no duodeno do homem, né? E libera a larva rabiditoide. Nesse caso aqui, a eclosão do ovo ocorre fora do corpo do homem, tá? Ocorre no ambiente externo, numa poça de água que ficou ali, né, por causa de uma determinada chuva, ou até mesmo porque houve um afloramento, a água veio, então, do lençol freático e poçou naquela região. Então, normalmente, o homem está andando na zona rural, de pés descalços, e pisa nessa poça de água. Essa poça de água pode estar contaminada, né? E esse verme, então, ele é caracterizado pelos pés descalços, ele acaba que penetrando na região de baixo, né, na sola do pé, e dessa forma a larva acaba indo, então, para a corrente sanguínea. Só que ele tem uma primeira evolução larval fora do corpo, tá? Na água, até se tornar a forma infestante, que a gente chama de filarioide infestante, fora do corpo, e o homem, se coincidir do homem ter contato cutâneo, com tecido cutâneo, com esse verme, tá? Ele pode contrair a doença. Portanto, o contágio dessa doença, ela é feita tanto de forma cutânea, como também se o homem ingerir água contaminada, tá? Com a verminose. Se ingerir água contaminada, vai adquirir também a verminose, tá? Vai adquirir a larva. Só que, quando ela ocorre de forma cutânea, há uma forma de contágio. Quando ela ocorre através da ingestão de água contaminada, você tem uma modificação na forma de contágio, que a gente vai ver aqui, tá? De acordo com o ciclo da doença. Esse aqui também eu acabei que não colocando o ciclo aqui, mas
O ciclo é muito parecido com o da lombriga, só para a gente entender aqui como é que funciona o ciclo dele, tá? Então, aí nós já falamos a penetração aí das vias cutânea e oral, é o seguinte, o homem doente, ele hospeda vermes adultos que estão na região do intestino, tá? Esses vermes, como eu disse para vocês ontem, como uma das características marcantes dos nemateumintos, eles são vermes dioicos, então ao o cruzamento desses vermes, tá? E esses vermes, as fêmeas colocam os ovos junto com as fezes humanas. Aí, ao evacuar, igualzinho a lombriga, o homem ele acaba contaminando aí locais em que não há saneamento básico e ele pode contaminar, tá? A água aí, não só água de consumo, mas água de consumo para animais também. E pode acontecer dessa água ter contato aí com transbordamento, ter contato aí com o solo e ficar em poças de água, né? Então aí você tem uma situação interessante. Esse verme, quando ele entra em contato com o tecido, a larva libera uma enzima e ela penetra, tá, no nosso tecido. Mas antes disso, os ovos eles ficam colocados na água, tá, basicamente, onde eles sofrem ali uma evolução. A primeira etapa de metamorfose ocorre, então, nessas poças de água, onde eventualmente houve a contaminação por parte das fezes humanas. Aí você vai ter lá a eclosão, a liberação da larva, que a gente chama de rabiditoide. Aí, no primeiro estágio, que é a primeira forma de larva também da lombriga, no primeiro estágio, essa larva rabiditoide, tá? Ela vai passar por uma transformação. E essa transformação aí, ela dura em torno de 48 horas. Ela deixa de ser a larva rabiditoide e se torna a larva que a gente chama de filarioide. Aí forma filário, tá? Só que essa larva filarioide, ela vai ficar ali hospedando aquele recipiente com água, ou aquela poça de água, ou aquela água para o consumo. Ela tem uma fase de transformação ali final, uma fase de evolução, tá? Antes do contágio, que dura uma semana, em torno de 7 dias. Então, ela vai sofrer ali as metamorfoses finais durante 7 dias. Aí, 7 dias depois que ela foi convertida de rabiditoide para filarioide, o que vai acontecer? Bom, 7 dias depois, ela vai, então, ser convertida na sua forma infestante, que a gente chama de filariose infestante. Então, a partir dessa evolução fora do corpo, na poça d'água, tá? Ela está preparada agora para contaminar o homem. Aí você pergunta assim, mas e se o homem não tomar essa água contaminada com essa larva, se ele não passar ali, não pisar, ou não penetrar pelo pé dele, o que acontece? Acontece que o ciclo, ele se encerra, tá? Ah, mas então o ciclo vai ser quebrado naquele momento. Exatamente, o ciclo se encerra, o ciclo é quebrado e o ciclo não progride, tá? Para que haja progressão, você tem que ter um hospedeiro ali que tenha contato direto com a forma infestante. Pois bem, aí olha só, você teve então a primeira muda dela, fora do corpo, que é a muda entre a rabiditoide e a filarioide, e a segunda muda, ela acontece, tá? 7 dias depois, quando a filarioide forma a filarioide infestante. Beleza. Essas são as duas mudas iniciais. Aí, o que acontece? A forma mais comum é a penetração cutânea, ou seja, a penetração ativa. A larva, ela penetra, cai no sangue, tá? E do sangue, ela vai ter todo aquele percurso que nós vimos com relação a ascaris. O percurso é o mesmo. Vai passar pelo fígado, vai provocar aqui lesões, né, no fígado. Do fígado, ela vai para a metade direita do coração, sangue venoso, tá? Na metade direita do coração, ao passar pelo coração, tá? Ela vai, então,
provocar lesões, pode provocar lesões no músculo cardíaco. Aí ela vai, então, para o pulmão, tá? Ele é bombeado, então, para o pulmão, para a oxigenação do sangue. Aí ela pode provocar lesões, como a larva rabditoide provocou lesões, e ao provocar lesões no pulmão, pode desenvolver no indivíduo até mesmo pneumonia atípica. Mesma coisa da lombriga, não muda absolutamente nada naquilo que nós falamos, só que tem uma diferença agora. Nesse quesito de patologia, não muda nada. Agora, a diferença é que ela sofre a terceira metamorfose, quando a penetração é ativa, ela sofre a terceira metamorfose, ou terceira muda, antes de se tornar adulta, no pulmão, tá? Então, ela sai do pulmão, aí vem aqui, ó, bronquíolos, brônquios, pega a traqueia, chega aqui, ó, na extremidade aqui da orofaringe, dá uma vontade da pessoa tossir, provoca uma coceira na garganta. Aí, quando a pessoa tosse, mesma coisa da lombriga, ela acaba que projetando, impulsionando a larva para a boca, tá? Ao impulsionar a larva para a boca, a pessoa engole a larva. Aí essa larva, ela vai para o intestino, onde ela sofre a quarta metamorfose, tá, no intestino, formando aí os vermes adultos, que começam, então, a hospedar o intestino humano. Daí você tem essa forma, que é a forma mais usual, que é a forma cutânea de contágio. Só que, além dessa forma cutânea, você tem a forma de contágio passiva. Forma cutânea ativa, porque a larva ela tem que liberar uma enzima para conseguir penetrar no nosso tecido, né? Agora, na forma passiva, o homem ingere a larva por via oral. Então, toma água contaminada, na verdade, tá? Então, assim, você toma água contaminada, a larva vai para a região do estômago, aí a terceira metamorfose dela ocorre na região estomacal e não no pulmão, porque aí, no caso, você não tem acesso, tá, às vias respiratórias. A terceira metamorfose ocorre, a terceira muda ocorre no estômago, e a quarta, sim, aí vai para o intestino, que ela vai formar os vermes adultos. Portanto, tem algumas pegadinhas no vestibular, que, por exemplo, você tem duas formas de contágio, você não pode esquecer, tá? Tanto cutâneo quanto ingestão oral, tá? Qual que é o grande problema, então? Esses vermes, quando atingem a fase adulta, eles começam, então, a não alimentar-se da comida do hospedeiro, e sim do sangue do hospedeiro. Essa é a grande diferença, tá? Então, assim, é muito comum essa infestação, inclusive em ambientes urbanos, à medida que você está ingerindo uma hortaliça, por exemplo, que foi irrigada com água contaminada com os ovos desse verme. Ah, Zé, mas isso pode acontecer perfeitamente, principalmente em esses lanches, etc, tal, alface que vai nesses lanches, tem que saber sempre a origem, né? Mas é difícil. Aquilo que eu falei ontem, se a gente for ver tudo dentro desse prisma aí, você acaba que não comendo mais nada. Ah, mas e aí, o que eu faço? O tratamento não é tão simples assim, tá? Ele demanda uma associação de vermífugos, na verdade, e ao demandar essa associação de vermífugos, o que vai acontecer? O indivíduo ele tem que fazer o tratamento durante um determinado período. Não é um verme que você consegue matá-lo rapidamente, tá? Entre essas verminoses aí, ó, ele é o mais, assim, desencadeante de efeitos colaterais, uma vez que ele provoca uma anemia crônica, se deixar, né? Porque à medida que ele está sugando o sangue do hospedeiro, e ali você não tem um único verme, ele pode provocar ali uma sintomatologia relacionada aí à anemia, vai provocar. E essa sintomatologia, quando o Monteiro Lobato ele fala da personagem lá do Jeca Tatu, no livro do PES, ele fala claramente como que ele era, os sintomas que são desencadeados pela doença, tá? Então, não esqueçam, ao se tratar dessa doença, não se esqueçam da fase oral e da fase cutânea, tá? O tratamento aqui, eu coloquei duas medicações que são utilizadas, tá? Que é o caso do albendazol e mebendazol. A associação dessas duas medicações é bastante efetiva para a erradicação dessa doença. E as medidas de higiene pessoal são fundamentais para que você não venha contrair a doença, assim como também evitar, né, andar com os pés descalços na zona rural, principalmente em locais onde você tem aí o problema com a verminose.
Um outro parasita também, monoxeno, muito comum, que é muito comum aqui no Brasil, que provavelmente talvez alguns de vocês já até tiveram, pegaram isso na praia, é o famoso bicho geográfico, né? A gente chama aqui é um tipo de ancilostoma também, só que ele é natural do cão e do gato. Ele é um verme que ele é comum, você vai encontrar mais no cão e no gato. Então você tem aqui o ancilostoma canino ou também o ancilostoma brasiliense. O homem, nesse caso, ele passa a ser um hospedeiro eventual da doença. Então ele não vai desenvolver o ciclo dentro do homem. É parecido, tá? Com a questão do equinococcus, por exemplo, que ali você tem sacos de larvas dentro do homem. Só que aqui, no caso do ancilostoma, você não vai ter a parte interna visceral do homem comprometida, tá? O verme no homem, ele se restringe na forma larval e fica, então, no tecido cutâneo, através de uma forma que a gente chama de larva migratória, tá? Então, essa larva migratória, como é que ela é adquirida, Zé? Bom, você está em bancos de areia, na praia, e cachorro, gato, eles costumam evacuar nesses bancos de areia e tampam, né? E às vezes você tem contato com as fezes desses animais. E, na verdade, esses animais, eles desenvolvem, tá, essa doença no intestino deles. E quando eles colocam as fezes, já colocam as fezes contaminadas. Ou aí você tem contato com as fezes, você tem contato com essas fezes contaminadas diretamente, tá? Ou você pode, ali, você não vê, tá na areia, sei lá, tá jogando futevôlei, alguma coisa, tá batendo a mão, tá batendo a mão na bola, etc, tal, eventualmente você encosta essa mão na boca aí, tá? Você pode ser contaminado com a água também, etc, tal, que você está tomando naquela região. Então, tem algumas formas aí de contágio, tá? Dessa larva. Enfim, a larva, ela vai se alojar na tua região cutânea, tá? E o nome dessa larva, não esqueça o nome também em latim, que é a tradução do nome de larva migratória, ela é conhecida como larva migrans, tá? Por quê? Porque ela fica só na região cutânea humana, no tecido cutâneo, e ela começa a andar no tecido cutâneo. Ela não penetra, ela não vai, através da corrente sanguínea, atingir a sua parte visceral, tá? Então, ela começa a andar no tecido cutâneo, e à medida que ela está caminhando pelo tecido cutâneo, ela forma uma espécie de desenho, parece um mapinha, tá? E esse desenho que parece um mapinha, aí o nome, né, bicho geográfico, tá? Porque ele desenha um mapa na pessoa. Mas você vê assim, ó, você vê a larva, né, que está internamente no seu tecido cutâneo. Parece a cabecinha dela, o corpo, etc. Tal. O que você tem que fazer? Muitas vezes você vai ao dermatologista e vai te passar uma pomada vermicida. Às vezes, só a pomada ela é eficiente para erradicar esse tipo de verminose. Às vezes não é, né? Então, juntamente com a pomada, ele opta por fazer também um tratamento à base, né, de medicações, como o albendazol, tal, que você vai tomar, e você vai matar também as formas larvais, tá? Tem casos, quando a larva está mais desenvolvida, ele pode dar até um cortezinho ali e tirar aquela larva, mas às vezes você não tem uma larva só. Isso não exclui o processo de vermifugação. Mas eu falo assim, mas e aí? Essa doença aí tem problemas secundários, pode provocar outras coisas aí? Não, ela é mais restrita à questão tegmentar humana mesmo, tá? Então, não tem, assim, problemas secundários, você conseguiu ali erradicar, você resolve o problema. Renato, eu preciso ir do ventilador também. Agora, tem uma doença aqui, que a doença vai falar assim, nossa, eu nunca tive isso, não sei o quê. Às vezes teve, sim. E vou dizer para você, às vezes você teve, e às vezes toda a sua família, pode ter contaminado toda a sua família, que é a doença do vaso sanitário, né? Todo mundo, se já não teve, alguns se já não tiveram essa doença, pelo menos já tiveram contato com quem já teve, principalmente crianças, tá? Crianças. Essa doença aqui, ela é popularmente conhecida como oxiurus, é o famoso Enteróbios vermiculares.
Nossa, Zé, essa doença aqui é uma doença chata, né? É. Por quê? Porque é uma doença estranha que ela provoca intensa, tá? Coceira na região reto-anal. Nossa, mas como é que acontece isso, Zé? Bom, aqui ó, é um verme interessante. Como que você contrai esse verme? A principal forma de contágio desse verme é através das unhas de criança. Lembra lá que eu falei com vocês no primeiro ano? Tá? Por que, Zé? Unha, né? Principal, pode ser com água contaminada, pode ser com ovos que você ingeriu, etc. Tal. Mas a principal forma é na unha. Por quê? Se a criança tiver contaminada com o verme, esse verme, ele fica ali, a fêmea, ela vai desovar no ânus, então ela fica bem naquela região ali do reto, a região reto-anal, tá? Então, a criança, se pegar uma criança, por exemplo, de 2, 3 anos, se ela tiver uma coceira anal, ela não vai pedir licença para coçar. Não vai ficar olhando se alguém está olhando que ela vai coçar o ânus. Não. Ela vai lá e coça o ânus, literalmente, né? Aí, quando ela coça o ânus, os ovos ficam debaixo da unha da criança, assim, ó. E são ovos muito pequenos, tá? E ali, quando o pediatra chega para fazer o diagnóstico, para ver que está esse tipo de verminose, ele abre, assim, o bumbum da criança para olhar, assim, né? Que a mãe fala, tá com coceira e tal. E ele já, visualmente, ele já vê, porque ali tá cheio de larva, sabe? Tá tudo ali mexendo ali, e junto ali tem muitos ovos. A criança, ela capta os ovos debaixo da unha. E só que criança é aquela fase inicial da criança, cai as coisas do chão, ela pega e come, né? Aquela fase da descoberta, enfim. Aí a criança, quando você chega assim e tal, a criança vem te dar alguma coisa para você comer, todo mundo acha bonito, vai te dar uma balinha, essas coisas, aquilo que eu falo. Não coma nada na mão de criança. Criança não tem noção das coisas, tá? E muito menos ela tem ainda pouca noção de higiene. Pai e mãe tem que ficar sempre em cima, mesmo assim, ela, né, tendo uma oportunidade, ela faz escondidinho. Então, quando ela te dá aquele doce, por exemplo, né, aí você pega, coloca no bolso, faz outra coisa, depois você joga fora, tá? Não come. Por quê? Porque ela pode ter contaminado com os ovos do verme, ela pode ter contaminado aquele docinho que você vai comer. Ela pode ter contaminado o docinho, Zé? Pode. Aí você ingere os ovos. Aí você vai ter também a doença. Ah, Zé, então isso pode acontecer? Pode. Uma forma de contágio também, se uma pessoa na família tiver com a doença, todos têm que ser vermifugados, tá? Por quê? Porque se ela for ao banheiro, foi ao banheiro, Zé, tá? Aí na hora que ela senta no vaso lá, ela tá liberando ali também larvas, tá? Tá liberando larvas pequenas. Então, se você, por exemplo, se é o mesmo banheiro social da casa, todos utilizam aquele banheiro social, se você sentar no vaso, você vai pegar a doença, porque a larva ela vai penetrar, tá? Na forma de retroinfestação, vai penetrar na região reto-anal e você vai contrair a doença também. Então, é a doença do vaso sanitário também, por isso. A doença da unha e a doença do vaso sanitário. Agora, é lógico, eles têm muitas formas de contágio, os nematelmitos de uma forma geral. E quase todos eles têm a forma de contágio vinculada à água, né? Você ingere aí os ovos, etc. Tal. Mas as mais usuais é o contato com o vaso sanitário e o contato com a unha. Bom, qual que é o problema? O problema é que é um verme chato, como eu disse. Provoca enterobíase, tá? Ou enterobiose, antigamente, ou oxiurise, a gente chamava, ou oxiurose, tá? Antigamente. Então, o problema é o seguinte, quando você deita para dormir, normalmente sua temperatura corpórea, ela aumenta, assim, tipo meio grau, tá? Minha temperatura estava 36. É natural, quando você fica na horizontal, por uma questão hidrostática, e para nivelar essa questão hidrostática, a própria homeostase corpórea nossa, ela promove uma elevação de meio grau, que é natural, na temperatura. Só que para o verme, isso não é bom, ele não gosta, tá? Se você aumenta meio grau a temperatura ao deitar, o que acontece? Ele começa a ficar agitado por causa do aumento de temperatura. Como é que começa a ficar agitado? Aí a coceira anal aumenta. Então a pessoa começa a ter um sintoma estranho. Tá? Vai deitar e começa a ter mais coceira. Já estava tendo, mas aí começa a piorar essa coceira. Quando acontece isso aí, é só ir ao médico que vai detectar, vai tomar a medicação. Ela é um verme que rapidamente você consegue
eliminar do corpo, tá? Não tem nada de anormal, blá, 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 mais fácil de eliminar, e não tem problemas secundários normalmente, não. O que a gente destaca é que a fêmea desse verme, ela desce, né, e vai para a região do ânus. Só que essa fêmea aqui, quando ela está grávida, depois da cópula e tal, ela tem um problema. Ela não tem instinto materno, tá? Ela não consegue parir, ela não consegue parir a sua prole. Aí, ela tem dificuldade de parir de forma convencional. Então, como é que ela faz para parir? Ela promove a ruptura do seu útero para liberar a sua prole. Então, na verdade, a mãe morre ao liberar a prole, que é comum acontecer nesse verme também. No mais, é tranquilo, tá? Não tem nada de anormal. Vai fazer o tratamento aí, como estou dizendo aqui, todos os indivíduos devem ser vermifugados em casa, porque todos eles podem ser contaminados, porque todos utilizam o mesmo vaso sanitário, beleza? Então, esses são os vermes que a gente chama de monoxenos. Além dos vermes monoxenos, a gente vai ter também o principal heteroxeno aqui, que é uma doença brasileira, que é a elefantise. Aí você fala assim, Zé, mas aqui no Brasil ainda tem elefantise? Tem. Pior que tem, tá? Principalmente nas áreas florestais. Por que você está falando que tem? Lógico, a doença em si tem, mas tem as manifestações sintomáticas da doença, do indivíduo ficar com aquela perna inchada lá, do tamanho da perna de elefante, que aquilo lá demora 5 anos após o contágio para chegar naquele estágio. Não é da noite para o dia que você vai chegar naquele estágio, entende? Vai demorar um pouco para chegar nesse estágio. Mas tem, Zé, tem problema ainda. Onde? Áreas indígenas. Essas tribos aí que não têm acesso, etc, tal, aí é bem complicado. Nessas áreas aí acontece ainda você encontrar indivíduos portadores da microfilárias ou das filárias. Nossa, Zé, que coisa. Como é que funciona essa doença? Essa doença aqui, você tem uma verminose que ela é um heteroxeno. Por quê? Porque, na verdade, você tem aqui 2 hospedeiros. E quem transmite essa doença agora é um mosquito. Não é mosca, né, pessoal? Mosca, ela tem anteninha curta, né, e tem hábito diurno. Mosquito é o pernilongo. Normalmente ele tem mais hábito noturno e antenas longas, tá? Então, sempre estabelecer essa diferença entre mosca e mosquito. Mas aí tem esse pernilongo comum, esse que te enche o saco aí, que tem maior incidência, porque a maior parte dos pernilongos que tem na sua casa não é o pernilongo da dengue, não é o Aedes, tá? Na verdade, o Aedes aegypti, na verdade, é o Culex. A gente chama de Culex fatigans. Aí, o que acontece com esse Culex? Bom, esse Culex está aí zanzando no ar, e a fêmea também, que é hematófaga, da mesma forma que ocorre lá com a malária, a fêmea, ela vai picar e vai introduzir no homem as microfilárias. Nossa, então é a fêmea que pica. É a fêmea também, porque ela precisa de sangue para amadurecer os seus ovos, tá? Então ela pica o homem, transmite as microfilárias. Aí tem um detalhe interessante. Essas microlarvas, tá? Elas vão para o sistema linfático do homem. Então elas vão migrar para o sistema linfático. A gente vai estudar ainda sistema circulatório e sistema linfático, lá na Biologia 2. A gente vai ver como é que funciona todo esse processo da linfa, né? A cisterna do quilo, por exemplo. Como é que é a cisterna do quilo, como é que funciona essa questão da filtração linfática nos nossos linfonodos. Ano passado nós falamos um pouco, mas esse ano a gente vai ver um pouco mais aprofundado, tá? Então, assim, as larvas, elas ficam no sistema linfático e vão crescendo ali no sistema linfático, tá? E vão formar vermes adultos, o macho e a fêmea. Só que à noite, muitas dessas larvas, que são as microfilárias, elas saem do sistema linfático e vão para a região periférica aqui, ó, para a circulação periférica, próxima à pele humana. Por que isso? Porque isso é uma forma instintiva natural, porque o mosquito ele pica à noite e ela tem que se desenvolver também dentro do mosquito para ela alcançar outros hospedeiros. Então, na verdade, é o homem que contamina o mosquito,
não o mosquito que contamina o homem, tá? Diretamente. Então, vem um mosquito lá virgem, que não tem nada, pica o homem e ingere as larvas, as microfilárias, tá? Então, essas microfilárias dentro do mosquito, ela vai sofrer uma reprodução assexuada, ao contrário da malária, vai sofrer uma reprodução assexuada. Essas larvas ali vão sofrer metamorfoses dentro do mosquito, tá? Até se tornar a forma infestante dentro do mosquito. Ela vai para a trombócide bucal do mosquito fêmea, e o mosquito fêmea sente uma coceira na região da trombócide por causa da presença da larva. Então, ele vai buscar uma pessoa para ele enterrar a sua trombócide, e aí ele vai transmitir essa doença para uma pessoa saudável. Dentro do homem, você tem reprodução sexuada, portanto, o homem ele é o hospedeiro definitivo ou final da doença, e o mosquito hospedeiro intermediário. Então, dentro do homem, você tem reprodução sexuada na medida que essas larvas crescem e formam os vermes adultos. Aí eles têm um acasalamento, liberam ovos, os ovos eclodem larvas, e essas larvas elas vão migrarem, tá, para o sistema linfático do homem. Aí, qual que é o local que ela vai migrar, Zé? Ó, principalmente para a perna. Aí você vai ter, então, um sistema linfático aí, ó, a chegada dessas larvas, tá? Nos vasos linfáticos que estão na perna. Aí, o que vai acontecer? Elas começam ali, tá? Começa a crescer, etc., tal, a progredir, aí começa a provocar a hipertrofia, que a gente chama. O que é hipertrofia? Crescimento exagerado do membro, tá? Mas não é só perna, não. Ela pode vir aqui, ó, na região também onde você tem bastante gânglios, né, linfáticos ou linfonodos, ela pode vir, né, no peito da mulher, principalmente, que é mais envolvido, obviamente, tá? Ela pode atingir o saco escrotal do homem e ela pode atingir a região da entrada do pudendo feminino, região do órgão genital feminino. Aí, o que acontece? Você tem hipertrofia. Então, aqui, nessa região aqui, ó, se deixar, vai crescer muito, saco escrotal. Então, você acha algumas pessoas, alguns indígenas, tá, que são infectados com essa doença, com saco escrotal imenso. Então, a grande questão é, Zé, quando que eu trato essa doença? Óbvio, não é uma doença tão simples de ser tratada, né? Mas você tem os sintomas iniciais, logo após o contágio, que parece com os sintomas relacionados a uma virose. Você tem febre, tá? Tem manchas pelo corpo. Aí começaram esses sintomas, o médico não está diagnosticando o que você tem, ele pede um exame de sangue, ele pede exame de fezes, acaba diagnosticando a doença, tá? Aí descobriu que esse é o problema, aí você trata a doença na fase inicial, você vai conseguir erradicar essas microfilárias e você não vai ter aquela perna gigante, aqueles peitos gigantes, não sei o quê, ou saco escrotal gigante. Você não vai ter nada disso, tá? Você vai conseguir paralisar a doença naquela fase e vai erradicar. Agora, o que acontece que você vê aí, aquelas pernas, o tamanho de perna de elefante, etc. tal, isso são as pessoas que não trataram a doença, tá? Se a pessoa não tratar a doença, depois de 5 anos, você vê que é um verme extremamente adaptado ao hospedeiro. Após 5 anos, ele começa, então, a apresentar aquelas sintomatologias lá imensas, etc. tal. E aí, Zé? A pessoa está com aquela perna daquele tamanho. Ó, você tem 2 opções no tratamento. Tem que fazer, muitas vezes, cirurgias plásticas mesmo, se der para aproveitar ainda a perna, tá? Porque o retorno venoso, a circulação venosa fica muito comprometida. E se não der, tem que amputar, tá? No caso da perna, tá? No caso das mamas também, se não der, você tem que fazer redução de mama, ou você tem que fazer uma mastectomia radical, tem que amputar as mamas também, tá? Então, vai depender da evolução, do estado da evolução. Mas não é uma doença, é uma doença incurável, não. Aqui tudo que eu falei para vocês está aqui, tá? É escrito bonitinho aí e tal, as formas de ação do Culex, as metamorfoses, que ele vai, então, na região bucal. E aqui nós temos aquele verme, o verme do tornozelo, é o Dracunculus medinensis, tá?
então, que é a famosa dracunculose, ou filária de Medina. Esse verme aqui, ó, ele é interessante por quê? Porque naquela região do Oriente Médio, que é mais comum ali, África, Oriente Médio, naquela região ali é muito comum as pessoas tomarem água de represa, tá? Água de local, assim, de abastecimento. E essa água não tem nenhum tratamento. O que acontece? Acontece que, muitas vezes, você toma junto com essa água um copépode, que é o microcrustáceo Cyclops, que é o mesmo primeiro hospedeiro lá de Philobotron latum, da tênia dos peixes. É o mesmo, é o Cyclops. Aí o homem toma a água contaminada com o Cyclops contaminado, tá? E ingere, na verdade, a fase larval desse verme, Dracunculus medinensis. Esse verme aqui é interessante que, na região intestinal humana, você vai ter a formação do verme macho da fêmea, só que depois da cópula, o macho desaparece do ciclo, tá? Ele morre e desaparece e acaba sendo liberado com as suas fezes. Ele desaparece do ciclo. Aí fica só a fêmea. Só que essa fêmea aqui não é uma fêmea normal. É uma fêmea que atinge 1,20 m. Ela é gigante, tá? E como ela atinge 1,20 m, ela usa muitas vezes o sistema linfático do homem, tá? Os vasos linfáticos, principalmente da perna, para chegar à região do tornozelo. Aí depois você coloca aí no YouTube, você vai ver como retirar dracunculo. Aí você vai ver o pessoal lá do Oriente Médio retirando esses vermes do tornozelo, tá? Aí ele começa então a enrolar no tornozelo, a fêmea enrola no tornozelo e ela está grávida. Ela precisa colocar os seus ovos, tá? Só que à medida que ela vai enrolando ali, ela provoca uma reação inflamatória, aí forma uma ferida naquela região do tornozelo. Nossa, Zé, que nojo, forma uma ferida. Exatamente, uma bela de uma ferida na região do tornozelo. O que acontece com a ferida? A ferida arde, dói, mas a ferida é porque o verme está ali enrolado, 1,20 m está enrolado. Ela precisa colocar os seus ovos. Onde que ela precisa colocar os seus ovos? Ela coloca os seus ovos na água, tá? Então, a ferida é intencional, porque como a ferida arde, o homem, para aliviar a ardência da ferida, ele tem o hábito de colocar a perna na água para aliviar essa ardência. Só que aí é a estratégia do verme, né? Na hora que ele coloca a perna na água para aliviar a ardência, o nativo daquela região, etc. tal, ele colocou a perna, aí o verme vai, a fêmea, dá uma cutucada na ferida e rompe a ferida e ela aproveita para colocar os seus ovos na água, tá? É a estratégia dela se perpetuar. Então ela coloca os seus ovos na água, aí vem o microcrustáceo Cyclops e ingere os ovos dela. Então a primeira etapa, a verminose, ela vai evoluir dentro do Cyclops. O Cyclops funciona como HI e o homem como HF, hospedeiro final da doença. Então, o nativo da região, como é que ele faz? Ele usa mebendazol, bendazol? Não, não usa. Ele usa a vareta, por isso que a gente chama de verme da vareta, tá? Então, você vai cutucando assim a ferida, ele vai cutucando a ferida, tá, no tornozelo, à medida que ele vai cutucando assim, ó, na hora que chega no verme, o verme começa a se enrolar na vareta. E à medida que o verme ele vai se enrolando na vareta, ele vai puxando e aquele verme ele vai saindo. Mas essa é a forma correta? Lógico que não, porque ele não tem um verme só, tem vários. Vai aparecer novo verme, ele tem que tomar o vermífugo, tá? Para aniquilar. Tanto que no Pentateuco, lá nos 5 primeiros livros que Moisés escreveu, na Bíblia, lá, né, que são os livros que os judeus eles valorizam muito, um dos livros ali é o livro de Números, né, que é o 4º livro do Pentateuco, antes de Deuteronômio, depois de Levítico. Então, ali você tem um relato que a nação de Israel ficou ali peregrinando 40 anos no deserto, etc. tal, e ficou sendo sustentada por Deus, né, que dava o maná do céu, etc. Mas aí eles começavam a murmurar muito, e no relato bíblico, no Pentateuco, fala que eles eram picados por serpentes no deserto, que Deus enviou uma praga, e essa praga era uma praga de serpentes no deserto, que picavam os israelitas, tá?
Hoje, muitos entendem que essa praga de serpentes, alguns biólogos entendem, que na verdade eram esses vermes gigantes que estavam ali no deserto, tá? Que picavam o tornozelo deles, certo? Então, na verdade, não era bem uma serpente, mas se analisando aí os hebreus, 3.000 anos antes de Cristo, para eles, quando via, né, uma estrutura vermiforme de 1,20 m, para eles aquilo, o relato, né, ia dizer, a forma deles expressar aquilo, que aquilo era uma serpente. Então, muitos fazem essa colocação aí, que, na verdade, você tinha ali, né, vermes nemateumintos e não serpentes, tá? Só que a forma deles falarem de serpentes no relato era a forma deles expressar diante do conhecimento que eles tinham naquela época. Então, dá para controlar isso aqui, Zé? Dá para controlar sem maiores problemas, tá? Aí você tem outros nemateumintos. Tem aquele trichinella também, que você come, que você adquire comendo carne de porco, né? Aí ela provoca parasita trichinella spiralis, por exemplo, mas esse não cai tanto, não. Parasita a musculatura estriada do homem e provoca uma dor incessante. Não é só carne de porco, não, mal cozido. Você tem um problema com urso polar. Como é que chama aquele pessoal lá? O esquimó, ele come urso polar, e ao comer o urso polar, ele adquire muito também trichinella, tá? É um verme emblemático que você não consegue nem erradicar com as baixas temperaturas. E ele fica de forma permanente na musculatura humana, e você vai ficar com aquela dor ali sequelada, aquela dor muscular, tá? Que não vai passar, porque você tem o encistamento dele, dos ovos dele, na região da musculatura. Então, assim, os principais vermes, tá, que nós temos, que nos assolam aqui na região, tá, nossa, aqui no Brasil, são esses aí que a gente viu aqui nessa aula. Então, você tem que saber esses vermes para Enem, tem que saber. É matéria recorrente, tá? É matéria extremamente importante, então não tem como você fugir dos vermes. Ah, mas é difícil guardar isso tudo? Não é difícil coisa nenhuma. Agora, em se tratando de prova da Unifenas, dessa vez agora, o que eu já falei para vocês, fica a dica, tá? Dessa vez são os vírus que vão estar presentes, né? Inclusive, eu fiz questão de cobrar, esse último simulado de vocês aí, cobrar questões pertinentes a viroses, tá? Então, para você ganhar tempo, você já tem que ir estudando, revendo, até porque, assim, o período é curto, o período nosso aí é meio curto, né? Até chegarmos aí à prova da Unifenas, e como esse período é curto, você já tem que ir ganhando tempo, tem que ir vendo essas aulas aí fundamentais. Nossa, Zé, tem que rever aquelas aulas lá de taxonomia vegetal, tem que rever, tem que rever. Tá? Os grupos vegetais, tem que saber. Não tem choro nem vela, não. Tá? Aquelas aulas que a gente viu lá no início do ano. Então, tem que saber briófita, pteridófita, gímeno e angiosperma, tem que saber toda aquela parte relativa aí, a virose, tem que saber toda aquela parte. Bom, tem muita coisa que você tem que saber, né? Respiração celular, fermentação, etc. Tal. Você já sabe, sistema excretor, você já sabe, a maior parte já, vocês já estão acompanhando as aulas do cursinho aí, vocês não vão ter dificuldade, só se der muita bobeira, né? Então, eu recomendo que vocês vão assistindo, assistam aulas desses temas, tá? E, de preferência, pautados para o estilo da Unifenas, porque senão você vai encontrar um pouco de dificuldade na hora da prova, porque, na verdade, é muita matéria, e o que mais irrita os alunos na prova da Unifenas é que eu posso falar para você tudo que cai. Chega na hora ainda, você consegue errar. Isso irrita o aluno, tá? Você cai numa pegadinha, você fala assim, eu sabia que essa questão ia cair, como é que eu erro uma coisa dessa? Pode acontecer, tá? Mesmo sabendo, você pode dar um deslize, né? Questão de genética, mas hoje até a gente mata essa questão de genética e já resolve o problema. Bom, seguindo o cladograma, depois dos nemateumintos, quem que vem? Bom, aí nós vamos ter os nossos amiguinhos aqui, tem cabeça, pé e massa visceral. Vem o filo que nós chamamos de filo molusca,
tá? É bem verdade que nem todos têm cabeça. Alguns moluscos, os escafópodes, por exemplo, eles são acéfalos, eles não têm cabeça. Mas a organização estrutural normal de um molusco é essa que está aqui descrita, tá? Ele tem a cabecinha, ele tem o pé, que é aquela região, lembra lá do caracolzinho, a região que ele estabelece conexão com o substrato para a sua locomoção, e tem toda uma massa visceral. E é interessante aqui que, por falar em massa visceral, tá? Esses animais, eles já têm até um fígado primitivo. Eles são bastante evoluídos, viu? Embora você olhe nele e você fala, nossa, né? Que animalzinho mais primitivo. E tem um detalhe, alguns moluscos terrestres, como o caracol, por exemplo, tá? Eles apresentam, são os primeiros animais a apresentar um pulmão, veja só, um pulmão primitivo que invade a região da concha, tá? A gente vai falar de dois tipos de concha, de dois tipos de exoesqueleto, na verdade, incompleto, que protege o corpo dos moluscos. Você tem a concha univalve, que é aquela do caracol, que só tem uma estrutura, e você tem aquela concha da ostra, né? Tem duas estruturas, a gente chama de bivalve, tá? Que é a concha dos pelecípodes. Bom, mas esses animais aqui, eles têm algumas características legais. Ao contrário dos plateumintos, que tinham o corpo totalmente segmentado, né? Tinha os anéis estrobilizantes, tá? Os nemateumintos, você não vê mais esses anéis, você não vê mais essa reprodução por estrobilização. Os moluscos, eles têm o corpo liso. Eles não apresentam segmentação corpórea, exceto, por isso que a biologia é legal, né? Exceto uma das suas classes, que são os anfineuros, que são os moluscos que você tem lá, o quíton, que são os moluscos muito primitivos e que ainda preservaram, até a presente data, tá, a segmentação corpórea. Mas com o processo de evolução, eles foram perdendo essa segmentação corpórea, tá? Então, ó, depois dos moluscos, a gente vai ver os anelídeos. Aí qual que é a diferença? Os anelídeos são vermes, não são como os moluscos, mas são a sequência dos nemateumintos, só que são vermes com o corpo segmentado, tá? Segmentação que a gente chama de segmentação homônoma. Os anéis são iguais. Já os artrópodes que vêm depois, os anéis já são de tamanho diferente. Aí você tem a segmentação heterônoma, que são expressões que caem muito em Enem. Portanto, molusco, voltando para o molusco, eles não têm, tá, a segmentação corpórea. Então, o corpo é liso, com exceção do quíton, com exceção dos anfineuros. Bom, tem aquele corpo bastante mole, aquele corpo que depende de uma hidratação muito grande, e ele deixa aquele rastro, né? Ele é viscoso, ele deixa aquele rastro por onde ele passa. Passar na parede, fica aquele rastro, tá? Do molusco. Lá no sítio mesmo, você vê muito andando. Lesma, em determinadas épocas do ano, ela anda pela parede na parte externa da casa, você vê que ela deixa aqueles rastros, né? Por causa da viscosidade. E vocês, tem muitos de vocês que gostam do escargot, que gostam dos, que a gente chama de frutos do mar lá, dentre os quais você tem muitos moluscos. Você come essas lesmas aí, né? Tanto ela frita na forma de bife, tá? O escargot, por exemplo, como você come também lá, você vai comer, né? Aquelas conchinhas lá, osso, você joga limão e sal, o que tem dentro ali da concha é uma lesma, pô, tá? Aí o indivíduo, ele, na hora que você engole aquilo, você está engolindo uma lesma crua, e aquilo desce gelado, né? Na sua região orofaringe, na sua garganta, tá? A cabeça, ela é bem distinta, tá, do corpo, principalmente no caso aqui dos caramujos, dos polvos, tá? No caso das ostras, você não consegue enxergar bem a cabeça. E no caso dos escafópodes mesmo, eles são anencéfalos, eles não têm cabeça, a gente vai ver aqui, ó, que é o dente de elefante, tá? Ele vive enterrado no solo, não tem cabeça. Ele tem esse pezinho aqui, que é uma estrutura de fixação e de locomoção, e nessa massa visceral aqui, ó,
você vai ter aqui os órgãos dele, tá? Que vão ser protegidos, que pode estar presente ou não, por exoesqueleto. Então, em se tratando de esqueleto, o que eu tenho que dizer para vocês é que é o único filo que nós temos, o filo molusca, na escala zoológica, que apresenta os 3 tipos de esqueleto no mesmo filo. Ah, isso pode ter exoesqueleto? Pode. Concha. Eles podem ter endoesqueleto? Pode. A lula, por exemplo, apresenta uma concha interna. Então, ela tem um endoesqueleto interno e protetor. Eles podem ter hidroesqueleto? Pode. Ou esqueleto hidrostático? Pode. É o caso da lesma, tá? A lesma não tem concha nem interna nem externa, mas a água estabelece um equilíbrio dinâmico para manutenção do equilíbrio e da estruturação do corpo, tá? Então, a lesma tem hidroesqueleto. Então, é o único filo que você vai ter, então, representantes dos 3 tipos de esqueletos existentes: hidro, exo e endoesqueleto, tá? É o filo molusca. Ah, Zé, mas quem são eles? Você pode ter molusco marinho? Posso ter o cefalópodo, posso ter lula, polvos, sépias, tá? Ah, eu posso ter moluscos terrestres? Posso, acabei de citar um. Posso ter, por exemplo, o caracol e a lesma. Aliás, citei 2, caracol e lesma. São moluscos o que, Zé? Terrestres. Ah, eu posso ter moluscos aquáticos, tá? De água doce? Posso, tá? Quem é, por exemplo, Zé? Caramujo. Lembra do caramujinho? Caramujo é de água doce. Então, você tem, habitando todos os biomas possíveis, ou todos os biociclos possíveis, que a gente vai estudar na ecologia. O epinociclo, que é o biociclo terrestre, o talassociclo, que é o biociclo marinho, e o liminociclo, que é o biociclo de água doce. Então, ele consegue englobar aí todos os biociclos existentes, desde os biomas terrestres até os biomas aquáticos, tá? Então, quem são eles? Vamos apresentar aqui, ó. Você tem os anfineuros, os gastrópodes, os escafópodes, os pelecípodes e os cefalópodes. Condensei nos 5 principais, porque se você for analisar aí, nas provas, etc., tal, que caem, se tiver que cair, vai cair um desses 5, tá? Ah, a gente pode pegar subdivisões, tá? De cada um deles. Pode, mas você vai estudar à toa, porque não vai cair isso numa prova vestibular. Se cair, vai cair um desses 5, tá? Que aqui estão. Olha só. Quem são os gastrópodes, Vamos dar uma olhadinha nele aqui. Aqui eu coloquei umas fotinhas aqui, ficou melhor. Os gastrópodes, então, são as lesmas, os caramujos e o caracol. Sim, qual que é a diferença? Caramujo é aquático, lesma ou caracol é terrestre. Então, qual que é a característica que nós temos? Além de você ter as características morfoestruturais corpóreas, o caramujo, que você não deve nunca esquecer, ele é transmissor de verminose para o homem. Ontem nós vimos 2 que são transmitidas por caramujo, tanto o xistossoma quanto a facíola. Xistossoma pelo Bionfalaria glabrata e a facíola, tá, pelo caramujo limenae. Então, além de ser importante nesse aspecto de transmissibilidade de doenças, eles são importantes também na culinária. A lesma, por exemplo, algumas lesmas, por exemplo, na culinária, tá? O caracol, ele é uma grande praga agrícola. Por quê, Zé? Porque ele tem, não só o caracol, todos os moluscos, com exceção dos pelecípodos, eles têm os dentinhos quitinosos que servem para ralar as folhas de hortaliça. Aí ele rasga, literalmente, as folhas de hortaliça, tá? Esses dentículos quitinosos, que nós chamamos do quê? De rádulas, tá? Então, esses dentículos nós chamamos de rádulas. Agora, olha só aqui, ó, que legal. Zé, olha só aqui, ó. Aqui eu tenho, então, essa concha. Você falou que o caracol são os primeiros animais, tá, a terem um pulmão embrionário, é verdade? É verdade. Essa concha aqui, ela não serve só para proteger, também para proteger. Como é que eu sei a idade no molusco, Zé? Cada círculo concêntrico aqui dessa concha, ó, representa um ano de existência do animalzinho,
É legal isso, né? Aí, ó, esse animal, por exemplo, tem 1, 2, 3, está indo para o 4º ano, tá? Cada ciclo congênito, concêntrico, aliás, que você tem aqui, representa a idade. Tá vendo esse orifício que ele tem na base da concha? Pneumástomo, ou pneumóstoma, tá? Para que ele serve? Ele serve para captar também o ar do ambiente externo, tá? Para oxigenar o corpo, tendo em vista que a expansão visceral pulmonar, ela invade a parte interna da concha. Então, tem essa situação bastante interessante. Ele apresenta aqui, ó, os tentáculos, tá? Os tentáculos retráteis, próximos à boca, favorece a inoculação da presa, tá? E grande parte deles são herbívoros. Aqui ele tem essas antenas aqui, ó, e na parte de cima das antenas ele tem os olhos. Se esses olhos não são bons ainda para a acuidade visual, eles são fotossensíveis, tá? Eles detectam, então, a presença de luz. E olha que detalhe interessante aqui, ó. Tá vendo o orifício genital dele na massa visceral? Na verdade, o orifício genital dele não é mais atrás, como é comum nos outros animais. Fica bem na parte da frente, bem próximo à cabeça, tá? Então, durante a cópula aqui, você vai ver como é que ocorre o caramujo, ele enterra aquilo que nós chamamos, aquela glândula, né, ovotestes, o dardo do amor, que a gente chama cópula. A maioria dos caracóis são hermafroditas, tá? Aí um enterra no outro o dardo do amor para transferência dos espermatozoides. Então, Zé, são animais, embora você fale, não gosta, é meio asqueroso, mas são animais bastante desenvolvidos, da perspectiva zoológica, tá? Na escala de evolução. Eles gostam de solo úmido até para hidratar o corpo, tá? Quando o ambiente está bem seco, como essa época do ano, por exemplo, eles tendem a ficar escondidinho aí dentro da concha, libera aquele muco, né? Para evitar a dessecação, a desidratação corporal. Aqui vai falar um pouquinho aqui, ó. Eu coloquei aqui também, ó, o pneumóstoma ou poro respiratório. Não esqueçam desse nome, tá? Principalmente em Enem, em provas, etc. Tal. Aqui eu coloquei o bionfalário liminar para você estabelecer a conexão e lembrar aqui que são, tá? Moluscos que transmitem doenças. Agora, olha os escafópodes aqui, ó. Esse aqui que é o molusco, que é o dentálium, conhecido também como dente de elefante. Esse aqui é o molusco que você não consegue definir de uma forma correta, que é a cabeça dele, tá vendo? Ele tem aqui, ó, toda essa estrutura aqui, ó, que é o exoesqueleto protetor. Normalmente são animais, tá, marinhos que vivem enterrados, muitas vezes na areia, tá? E na parte terminal dele aqui, ó, ele tem esse pezinho dele aqui, ó, tá? E próximo aos pés você tem uma série de tentáculos, que a gente chama de captáculo, que serve para o aprisionamento, tá? Dos alimentos. Então, ele não tem uma cabeça definida. Então, aqui ele não segue aquela regra de cabeça, pé e massa visceral. Isso aqui é muito encontrado nas regiões de praia, tá? O dentálium. Ele fica ali enterrado para que ele possa capturar outros animais. E esses moluscos aqui, ó, eles têm alguns detalhes legais, que são as ostras e os mariscos que vocês comem na praia. Zé, quais são os detalhes legais que eles têm? Esses aqui são os famosos pelecípodes. Então, o que você tem que guardar? Ó, você tem que guardar um detalhe bem simples. Se os moluscos, todos eles apresentam aqueles dentículos quitinosos, tá? Para a sua nutrição, e esses dentículos quitinosos, eles são conhecidos como rádula. O único molusco que não tem rádula, isso você tem que guardar, não pode esquecer, tá? São os pelecípodes. Eles não têm rádula para ralar o alimento. Ah,
Então, eles são conhecidos como lamélibranqueados, exatamente. São animais filtradores? Exatamente, são animais filtradores, tá? Só que eles não têm essa rádulazinha aí. São os moluscos de duas conchas, tá? Então, você não tem aqui a cabeça também definida, não dá para você ver a cabeça, tá? Eles são conhecidos também com acéfalos, assim como o anterior. A concha, ela apresenta duas válvulas, então, assim, ó, tem aquelas duas válvulas, só que aqui, ó, entre as válvulas, aqui, ó, entre as conchas, aliás, tá? Você tem um ligamento elástico aqui, ó. E esse ligamento elástico, que permite aqui uma concha ficar ligada à outra, mesmo que ela consiga abrir, tá? Demasiadamente a boca, esse ligamento aqui a gente chama de charneira. Nossa, que nome, hein, Zé? É isso mesmo, viu? Charneira, que é o nome desse ligamento elástico que estabelece aqui, ó, a fusão entre as duas conchas. Ah, mas me diga uma coisa, esses moluscos aí, no Enem, eles estão relacionados com a formação das famosas pérolas? Pior que estão, né? Eu vou falar para vocês aqui a região do manto, daqui a pouco, é a formação das famosas pérolas, tá? E ele consegue bater, tá? Nas regiões da encosta como se ele fosse um machado, né? Então ele tem aí um pé como se fosse um machado que fica nas regiões das encostas. Ah, Zé, mas peraí, deixa eu ver um detalhe aqui, ó. Vamos ver como é que é. Tá vendo aqui, ó? Ele lembra um machadinho, ó. Ele bate. Como é que é a estrutura do corpo dele? Então, aqui você tem a charneira que estabelece a ligação nas duas conchas, né? E cada uma dessas conchas aqui, elas funcionam como exoesqueleto, exatamente. Você está vendo por cima aí, ó, que ela vai tendo aqui sempre esses círculos concêntricos, ó. Cada círculo concêntrico desse aqui, ó, é um ano que demora para ser feito em média, tá? Daí dá para você, quando você pega uma concha, tem gente que traz, né, só a concha, o exoesqueleto, né, traz da praia e coloca em casa como objeto de decoração. Através da concha que eventualmente você tenha na sua casa, você pode determinar a idade de determinado molusco, tá? E aqui ele tem esses sifões aqui, ó, sifões inalante e exalante. Para que serve, Zé? Lembra lá dos poríferos? Lembra lá dos espongiários? Os espongiários, eles tinham os poros, os canais inalante e exalante. Aqui no molusco, para aumentar a sua capacidade de captação de água do meio externo, ele tem esse sifão que capta a água e o sifão que permite a saída do excesso de água, tá? Um é para a entrada de água, outro para saída de água. Nossa, Zé, que legal, né? Quando eu analiso um pelecípode, que ele não tem rábula, e ele é considerado também um animal filtrador. É um animal que mantém o equilíbrio, tá, do mar. Ele filtra essa água do mar. Exatamente, são animais filtradores, tá? E aquilo que eu acabei de falar para vocês aqui, ó, eles podem ser tanto talassociclo quanto liminociclo, água salgada e água doce, tá? E apresentam essas brânquias que a gente chama de laminar, porque eles são aquáticos, a respiração deles, obviamente, é branquial, através das brânquias. Então, na região das brânquias vai acontecer o episódio que nós chamamos aí de hematose, a oxigenação do sangue, tá? E tem essa questão aqui da formação da pérola. Isso aqui é fundamental, ó, para vocês. Ah, Zé, então dá para formar as preciosas pérolas aqui? Dá. Você pode fazer isso aqui, ó. Ele pode fazer isso aqui de forma natural, ou ele pode ser provocado pelo homem, tá? Numa relação que o homem estabelece com ele de esclavagismo ou sinfilia. Guarda esse nome que logo a gente vai ver em relações desarmônicas estabelecidas na ecologia. Semana que vem, provavelmente, a gente deve começar a ecologia. Vamos ver se vai dar tempo, mas a gente deve começar a ecologia. Embora, segunda-feira não tem aula, né? Infelizmente, né? Não perder a aula de segunda, mas na terça-feira nós temos aula normal. Então, dia 12 é feriado, na terça-feira tem aula normal, e dia 15 também não vai ser feriado, vocês terão aula normal, né?
Então, aqui, ó, o que acontece, ó? O homem, ele pode escravizar o molusco colocando um grão de areia aqui, por exemplo, ou qualquer partícula estranha, qualquer tipo de antígeno, tá? Que ele também não precisa ser escravizado, não. Ele pode adquirir ao longo do seu desenvolvimento. Tá vendo aqui, ó? Aí, ó, esse grão de areia que fica alojado nessa região entre o manto e o pálio, tá? Que é essa camada que nós temos aqui, ele, como ele representa para o molusco um corpo estranho, o sistema imunitário do molusco, ele começa a produzir, tá? Um material que nós chamamos de nácar. Esse material nácar, ele vem, tá? Para cá, secretando sobre esse grão de areia uma estrutura para controlar eventual patógeno. Então, à medida que ele vai secretando esse nácar aqui, ó, sobre esse grão de areia, isso aqui é um processo demorado. Ao longo dos anos, só para você ter uma noção, tem pérola aí, ó, que demora 5, 6 anos para ser formado. No Japão, você tem muitos criadores, né? E tem também a famosa pérola negra, que tem um valor comercial brutal. Aí vai secretando aqui, ó, nácar, vai secretando nácar, e ela vai crescendo, tá? E à medida que ela vai crescendo, até chegar no estágio do qual nós conhecemos aqui, ó, como a pérola. Até que as camadas nacaradas, ó, elas vão envolvendo por completo aqui a partícula estranha, aí você tem a famosa pérola. Ah, então isso aqui, Zé, pode ser, você pode produzir, tá? Essa pérola? Posso. E aqui eu vou contar para você como é que elas são produzidas aqui, ó. Aqui eu estou verbalizando basicamente o que está escrito aqui, tá? Aqui até coloca, ó, grão de areia, pode ser um verme parasita, tá? Pode ser um outro parasita, se não um verme, que entra e ele começa então a ter essa resposta, até que na fase adulta, quando ele tem mais de 5 anos, você pode encontrar, tá? As famosas pérolas de ostras. Nossa, Zé, e esse aqui? Esse aqui são os moluscos cabeçudos. Esse aqui são os cefalópodes, né, Zé? Cefalópodes. Lulas, polvos e sépias. Qual que é a característica mais interessante deles? Característica mais interessante, além da questão dos tentáculos, de ter aqueles montes de braços, etc. tal, a lula, ela tem 10, né? Tem 10 bracinhos, 10 tentáculos. O polvo tem 8, tá? Que é a diferença marcante que você vê dos dois. A grande questão emblemática dos cefalópodes é o cabeção que eles apresentam, né? Então, eles têm alta capacidade, tá? Ganglionar, sistema nervoso altamente capacitado de forma ganglionar, com o princípio de cefalização, tá? Então, o que significa isso? Significa que eles são animais com alta capacidade de aprendizagem. Nossa, é verdade. São inteligentes, tá? São inteligentes e também são muito apreciados na culinária. Que isso, Zé? Muita gente gosta aí de comer, né? Ovo com arroz, não sei o quê. Blá, blá. Esses gostos, né? Gosto, né? Meio exótico. Culinária exótica aí. Tá, mas e aí? Eles são só de vida marinha? Sim, tá? Eles são bastante inteligentes. Eu já falei sobre isso. Tem o corpo bastante desenvolvido. E tem alguns representantes aqui, ó, que são gigantes, né? São muito grandes mesmo, tá? E ao contrário dos demais moluscos, o pé dele, nesse caso aqui, a gente disse que era cabeça, pé e massa visceral, mas nós temos as exceções daqueles que não têm cabeça, tá? Daqueles que são acéfalos. Então, ao contrário dos demais, você vai ter o pé aqui transformado em tentáculo. E os braços deles, ó, vão estar envolvendo a cabeça, tá? E a concha, Zé? No caso da lula, ela é presente, no caso do polvo, ela é ausente, tá? Então, olha só, no caso da lula, você tem uma concha dentro dele.
não fora do corpo. E no caso do polvo, você não tem concha, tá? Nem dentro nem fora. Você tem os olhos laterais, esses olhos já têm uma determinada percepção visual, tá? E aqui você tem, em volta da boca, curtinho, você tem aqui tentáculos, e você tem os braços, que são mais longos, né? E um detalhe, quando eles estão fugindo, por exemplo, de um predador, eles disparam, muitas vezes, uma tinta para trás, né? Essa tinta preta aí, para dificultar a visão do predador, ela é a tinta nanquim. Nossa, Zé, o que é essa tinta nanquim? Quem for fazer engenharia aí vai entender que eu estou falando de tinta nanquim. Vai sofrer com essa tinta nanquim, que isso aí eu vou te falar a verdade, viu? A gente tem aquelas pranchetas, aulas de engenharia, tem umas aulas que você faz em cima de prancheta, aí o cara vai ensinar você a utilizar aquelas canetas 02, 04, 06. Então, você está fazendo um projeto, por exemplo, claro que hoje tem o AutoCAD, né, você faz tudo através do computador, mas você tem que aprender a fazer na mão também, aquela folha de papel vegetal, tá? E aquela tinta nanquim é a tinta que você usa nessas canetas, que é a tinta extraída aí de polvo, tá? Que os pintores chineses na antiguidade utilizavam. Só que essa tinta, meu cara, não tem o que apaga ela, entende? Então, quando você, por exemplo, está fazendo um projeto, sei lá, de uma praça, projeto imenso, você está lá desenhando, tá, você tem que entregar aquilo. Se der defeito, se der um defeitozinho aqui, você errou, deu um errinho pequeno, não tem borracha para pagar com a porcaria, entendeu? Você rala com esse negócio. Aí você vai ter que fazer o quê? Você tem que pegar uma lâmina de barbear, tem que ir lá sobre ela assim, ó, tem que dar uma raspada em cima daquela tinta, sabe? Para diminuir ali, para você conseguir corrigir. Só que, óbvio, você vai raspar o papel vegetal um pouquinho assim, ó, fica a marca no papel, né? Aí, na hora que o professor ele pega teu projeto, a primeira coisa que ele olha e fala, nossa, aqui, teu projeto tem rasura. E não tem como você esconder aquilo, tá? Você tentou aqui usar lâmina e tal. Se você não faz com a lâmina, ele vai falar que você errou a linha. Se você deixar a linha errada, ele te cobra. Se você tira a linha errada, ele te cobra também. Engenheiro não pode fazer serviço porco, né? Então, quem for fazer essa área de engenharia vai se deparar com isso na faculdade. E eu nunca fui muito assim organizado para desenho, entende? Eu era bom fazer os cálculos, mas desenho já era, achava um saco. Mas passa. É só um semestre só de desenho, tá? E hoje em dia você faz tudo. Quero fazer uma planta de uma casa. Você não precisa ficar desenhando, mas não. Vai no computador, você coloca quais são os tamanhos dos cômodos que eu quero, quantos quartos. Aí ele te dá, o AutoCAD te dá centenas, milhares de opções para você fazer de acordo com o tamanho de um terreno, tá? Enfim, essa tinta nanquim é extraída nos nossos amiguinhos cefalópodes, tá? Então aqui você tem um animal imenso, que alguns estabelecem uma conexão com um dos animais mais primitivos de vida marinha, que conseguiu aí, ao longo das eras de evolução, conseguiram aí prevalecer, e tem alguns que são considerados até mesmo fósseis vivos, entre aspas, tá? Tamanha a sua capacidade evolutiva aí, uma vez que, lembrando que tecnicamente a vida surgiu aonde? A vida surgiu no mar, tá? Então, os primeiros seres vivos surgiram do mar, depois houve uma transição para ambientes terrestres, né, a partir da piramboia de Darwin, depois a partir dos anfíbios, anfi significa dois ambientes, animais que conseguem, então, sobreviver em dois ambientes, tanto aquático quanto terrestres. Aí ele tem, então, aí eu coloquei aqui, que ele tem esse sifão, tá, e vai expelir esse jato de água, que impele o animal no sentido oposto, quando ele está se deslocando, que favorece, tá, ele se deslocar. E tem essa glândula aqui, ó, no caso da lula, tem a glândula de tinta, coloquei aqui para vocês, libera essa cor preta aí, essa nuvem escura, para que ela possa se esconder do predador, tá? Então, olha só, o polvo tem 8 bracinhos, tem 2 tentáculos. E aqui nós vamos ter os anfineuros, os anfineuros. Quem são esses anfineuros? Esses aqui, ó, são os únicos moluscos, o chiton.
A gente escreve chiton com CH, aquele jeito ali, ó. Só que CH em latim, você lê quiton, tá? Quiton. Aí você fala assim, Zé, quem são esses caras, velho? Ó, tá aí, ó. Ah, Zé, são moluscos de corpo segmentado. Isso. Uma coisa que você tem que guardar é isso pro Enem. Se cair alguma coisa relacionada aos anfineuros, ao quiton, é que, ao contrário dos demais moluscos que apresentam o corpo liso, eles apresentam um corpo segmentado. Portanto, acredite-se que eles sejam moluscos primitivos, tá? Que resguardaram antes da evolução atual, no estágio atual de evolução que eles estão, eles resguardaram essas características pertinentes à segmentação corpórea, tá? Então, são os únicos que têm esse corpo, então, segmentados. E são animais em vias de extinção. Vivem em rochas e em pequenas profundidades. Bom, aí nós vimos as 5 classes. Agora, quais são algumas características com relação ao tegumento e ao esqueleto, para a gente finalizar essa aula aqui, que já está acabando, tá? Quais são algumas características que nós temos? Primeiro, ele tem aqui, ó, destaquei para vocês, um epitélio simples, tá? Células mucosas no epitélio, então, que liberam essa secreção, esse muco, tá? E, ó, com situações em que há cílios, para favorecer até o deslizamento dessa secreção corpórea, tá? Então, a parte do tegumento que recobre a massa visceral é aquele local lá onde fica inserido um grão de areia, por exemplo, a gente vai chamar de manto ou palho, tá? Que é exatamente aquele local que eu expliquei para vocês lá atrás, que é onde são formados a concha, onde é secretada a concha, tá? Lembrando que caramujos e caracóis apresentam uma única concha, já as ostras apresentam 2 peças ligadas pela charneira, tá? Ligadas por aquela membrana elástica. Bom, como é que é feita a concha? Quem que é o componente principal da concha? É esse sal aqui, né? Que está presente no exoesqueleto, que é o carbonato de cálcio, tá? Esse carbonato de cálcio aqui, ó, ele protege, porque ó, ele é bastante rígido, ele estabelece uma ótima proteção corpórea para esse corpo, né? São animais de corpo mole, para esse corpo mole do molusco, tá? Então, já a lesma apresenta um hidroesqueleto, tá? Que é o esqueleto baseado na movimentação da água através do celoma. Um detalhe que eu esqueci de mencionar para vocês. Os moluscos já são animais totalmente celomados, triblásticos, celomados, bonitinho, já tem celoma verdadeiro, tá? Então, os plateumintos eram acelomados, nemateumintos pseudocelomados, e os moluscos já são totalmente celomados. Nossa, que legal, Zé. Detalhe, lesma não tem concha, mas tem o hidroesqueleto. Outro detalhe, lula não tem concha externa, mas tem concha interna que representa um endoesqueleto. Aí, aquilo que eu falei lá no início da aula para vocês, ó, são os únicos animais que apresentam os 3 tipos de esqueleto no mesmo filo. Nossa, Zé, que fera, hein? Agora, vamos lembrar que eu falei para vocês a questão da digestão? Então, a digestão deles, tubo digestório, é completo, tá? E essa estruturazinha aqui, ó, não esqueçam da rádula. Sempre essa rádula... O caminhão tá passando aqui, pô, tô me irritando já. Sempre essa rádula aqui, ó, ela representa dentículos quitinosos que conseguem, então, raspar ou ralar o alimento. Não esqueçam desses dentículos, tá? O único que não tem são os pelecípodes. São as ostras e os mexilhões, que são animais filtradores, retêm nas brânquias algas microscópicas, protozoários, bactérias, que são utilizados como alimento, tá? Os não filtradores, caracóis, polvos, podem ser herbívoros ou carnívoros. E até eu coloquei aqui, ó, pra você não esquecer mesmo, ó, a rádula não está presente nos filtradores, não está presente nos pelecípodes, tá?
Nossa, Zé, que fera esse negócio, né? É fera mesmo. Respiração, né? Falei para vocês, ó, a respiração da lesma é cutânea, tanto que as pessoas gostam de fazer mal, muitas vezes, né? Não sou a favor disso de jeito nenhum, jogar sal na lesma. O gradiente externo do corpo dela fica mais concentrado e em relação ao gradiente interno. Então, ela começa a desidratar, ela perde água por osmose, que é o processo que a gente chama de osmose inversa ou plasmólise, tá? Então, você quer matar o animal, vai lá, então, logo e mata de uma vez, mas não precisa matar com requinte de crueldade, certo? Eu acho isso muito ruim. E, aliás, eu tenho dificuldade, vou ser sincero para ti, tenho dificuldade de matar até artrópode, viu? Só quando não tem jeito mesmo. Você viu lá um escorpião, né? Uma aranha, que é mais perigo, mas eu tenho dificuldade. A Renata mata até, só olhou assim, já me dá uma chinelada, sai até fumando. Eu tenho dó porque é um tipo de vida, tá ali lutando para a sua sobrevivência, né? Eu já olho isso aí com uma outra conotação, entendeu? Não vejo assim, matar, mata esse, bicho é... Não, eu tenho dificuldade. Então, olha só, nesse caso aqui, ó, você vai ter, então, respiração cutânea na lesma, tá? Então, esses de vida terrestre pode apresentar respiração cutânea ou pulmonar, que é no caso do caracol. Então, você tem tipo de respiração cutânea, branquial ou pulmonar. Lesma cutânea, branquial naqueles que vivem em contato direto com a água. Então, você tem a oxigenação do sangue através das brânquias. E pulmonar, no caso do caracol, tá? Então, ostras, tá? Lula, polvo, todos esses daí têm brânquias para respiração. E só o caracol que tem essa evolução aí, que permite essa ligação com o meio externo através desse orifício que é o pneumóstomo. Circulação dos moluscos. Esses animais aqui são animais interessantes. Nós vamos ver dois tipos de sistema circulatório na biologia 2, lá na frente 2. A gente vai estudar o sistema circulatório aberto e o sistema circulatório fechado. Qual que é a diferença, Zé? No aberto, o sangue, além de circular dentro de vasos sanguíneos, eles também passam por cavidades corpóreas que a gente chama de hemocélios, que são cavidades corporais. Isso faz com que o sangue retorne ao coração com baixa pressão, tá? Isso faz com que, como a pressão chega abaixo no coração, o coração é pouco musculoso. Ao contrário do nosso caso, por exemplo, que a gente tem um sistema circulatório fechado. O que significa fechado? O sangue circula basicamente só dentro de vasos sanguíneos. Então, o sangue ele chega no coração com pressão alta, com pressão mais alta. Então, o coração ele trabalha mais para bombear esse sangue dentro de vasos. Então, o coração da circulação fechada, ela é mais musculosa. A gente vai ver essas diferenças. E no nosso caso, nós não temos cavidades que recebem o sangue para devolver para o coração, não temos hemocélios, tá? Esses animais aqui têm. Então, você tem o coração já desenvolvido, você tem um conjunto de veias, e aqui você tem essas cavidades aqui, ó, a hemocélios, que diminuem a pressão sanguínea e a velocidade de transporte de gases e nutrientes, tá? A única ressalva é feita para os cefalópodes. Cefalópodes já aparecem mais, tá? Como nosso sistema circulatório. Ele é considerado quase fechado, devido à pressão que ocorre no interior dos vasos sanguíneos, tá? Mas os demais moluscos apresentam circulação aberta, ou também conhecida como lacunar. O sistema excretor é formado já por um rim primitivo. Os moluscos têm rim. Zé, tem fígado e tem rim. Então, tem ureogênese no fígado. Essa matéria é importante para Unifenas, né? Você já captou, né? Não a matéria sobre molusco, estou me referindo à excreção, tá? Então, a ureogênese ocorre, o ciclo da ornitina ocorre no fígado, onde a amônia é convertida em ureia, e essa ureia depois ela vai ser filtrada nos rins, tá? E ele já tem um rim primitivo aqui, ó, formado por nefrídeos modificados, que no nosso caso a gente vai ver os nossos néfrons, né? Como é que ele funciona também. Vai ter essa aula sobre o sistema excretor humano. É uma aula que vocês já vão agilizando aí para quem vai fazer a prova da Unifenas. Assistam aí as últimas aulas que eu dei sobre excreção para o cursinho, que vai ser fundamental para vocês. Já falei sobre o sistema nervoso, tipo ganglionar, só com uma exceção, tá? São animais que têm alta capacidade de aprendizado,
são extremamente inteligentes, tá? E aqui, ó, você tem também os elementos sensoriais. Tem olhos, tem os estatocistos, que servem para o equilíbrio do corpo. Ele faz o mesmo papel que o cerebelo faz para conosco, que é a quarta vesícula cerebral, tá? Dos cordados, onde você tem lá o metencéfalo, também conhecido como cerebelo, para o equilíbrio corpóreo. Você tem células aqui que são células táteis e quimiorreceptoras, são células que ele consegue sentir, tá? A partir dessas células o movimento ou o toque. Eles apresentam elevada capacidade de aprendizado, que eu coloquei, e alto nível de cefalização, tá? Isso nós já falamos. E a reprodução, Zé, para a gente fechar essa aula aqui, ó. Como é que é a reprodução aqui, ó? Bom, é comum a dioicia, mas pode acontecer a monoicia, ou seja, é comum que eles sejam seres unissexuados, mas o caracol é hermafrodita, tá? E nesse caso do caracol aqui, ó, ele enterra na fêmea aquilo que eu disse para vocês lá, o dardo do amor. Você tem, então, aqui a fecundação cruzada, tá? Não há autofecundação. E ele tem uma glândula conhecida como ovotestes, que é uma glândula hermafrodita do caracol. Então, você tem aqui, ó, os cefalópodes, a maioria das espécies terrestres, a fecundação interna não tem fase larval. Então, você tem desenvolvimento direto. Bota o ovinho, do ovinho já sai, tá? O indivíduo com o imago, com a imagem do pai. Já nas demais espécies, a fecundação é externa, desenvolvimento é indireto. Aí você tem aqui algumas larvas que são bastante presentes nos moluscos. Você tem larvas ciliadas, você tem dois tipos aqui, tanto a trocófora e a Welliger, e você tem larvas que parasitam as guelras ou as brânquias de peixes, que é essa larva aqui, ó, que é o gloquídeo, tá? Então, você tem aqui um filo bastante vasto que deve ser estudado com muito carinho, beleza? Então, é o seguinte, aqui a gente termina moluscos. Hoje à tarde é o seguinte, a gente vai resolver os exercícios, mas a resolução dos exercícios lá, da folha lá é tranquila. A gente vai resolver os exercícios lá de genética de populações à tarde. E na semana que vem, eu volto com vocês na terça-feira, nos dois primeiros horários, e nos horários da tarde, na semana que vem, para seguir essa matéria da nossa frente aqui, para a gente ver agora os próximos animais, que são os anelídeos, tá? A gente termina anelídeo, depois a gente vai para frente da genética. A gente termina anelídeo, a gente vai para frente da frente 3, começa toda a frente 3, ecologia, tem uma aula ainda de botânica, o resto acho que é fitocromo, aí o resto tudo é ecologia, a gente termina a frente 3, depois a gente volta na frente 2, termina a frente 2, tá? E ao terminar essas 3 frentes aí, espero que tudo isso aconteça antes do fim de outubro, a gente começa o caderno 6, para eu conseguir consolidar essa matéria de vocês até no máximo aí, antes da eleição, por causa da eventual cirurgia que eu posso passar, tá? Em novembro. Beleza, então? Aguardo vocês hoje, então, às 1h30, em genética de populações. Tchau, tchau. Tchau, Até Zé. lá, né, meus caros e caros. Valeu, Zé. Tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, Zé.